Queridos, vamos retomar nossa exposição no Evangelho de Lucas, capítulo 6. A última mensagem foi nas bem-aventuranças registradas aqui em Lucas, capítulo 6. Nosso desafio nessa manhã é tentarmos fechar o capítulo 6 nessa manhã. Nós vamos ver nesse texto perigos e verdades da vida cristã. Vamos ler a partir do verso 24. Mas ai de vocês, ó os ricos, que já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeçam de tirar a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração,
porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu lhes digo? Eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir sua casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Pai, nos dê tua graça, nos dê da tua sabedoria para compreendermos tua palavra, a tua vontade para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O que é a vida cristã? Nós poderíamos fazer essa pergunta nesta manhã. Vida cristã é vir à igreja, contribuir com a igreja, participar das atividades da igreja. Será que se limita apenas nas nossas atividades religiosas? Jesus diz que não. A vida cristã, ela precisa promover transformação de vida. A verdadeira conversão, ela se demonstra por regeneração, mudança de postura, mudança de vida. É uma mudança de 180 graus. Se eu não mudar, eu não conheço a Jesus Cristo, ou pior, eu conheço e não dou valor aos ensinos de Jesus. Primeira leitura que fizemos vem logo em seguida das bem-aventuranças, e ele faz uma crítica severa àqueles religiosos e aquelas pessoas que, ao invés de colocarem Deus no centro de suas vidas, colocam o dinheiro. Nós temos um grande potencial de sermos idólatras, queridos irmãos. Todos nós temos um grande potencial de ser idólatra. O que é ser idólatra? É colocar algo no lugar de Deus. Então nós temos pessoas que idolatram governos, nós temos pessoas que idolatram dinheiro, posições, pessoas que idolatram filhos, status social. Esse é um grande problema. Quando nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós estamos querendo dizer então que Ele é o dono das nossas vidas e que nós vivemos para Ele. Os ais nos mostram, não é que Jesus ele tem algo contra as pessoas ricas, não, porque existem ricos que são pessoas extremamente benfeitoras e gentis com outras pessoas e ajudam e fazem transformação social em muitos e muitos lugares. E existem ricos mesquinhos. Assim como também existem pessoas que são pobres e elas são extremamente generosas até mesmo dentro da pobreza delas. Mas tem pessoas que são pobres e são extremamente generosas na pobreza dela. O que Jesus está colocando na balança da vida é justamente isso. Deus é mais importante para você do que qualquer outra coisa? Essa é a pergunta fundamental desse texto. O que é mais importante para você? O que é mais importante, o que é essencial e fundamental para a tua vida? Então Jesus nos diz isso, que aquele que coloca então os 3 grandes desejos da nossa sociedade hoje. Quais são os 3 grandes desejos da nossa sociedade? As pessoas querem dinheiro, querem prazer e querem status, aparência. Jesus está dizendo que isso não tem valor. Quem corre atrás disso, terá aqui no mundo. Ponto. Se você correr atrás dessas coisas, você terá. Você vai conquistar isso. Se você correr atrás do dinheiro, você conquista.
Se você correr atrás de status, você conquista. Se você correr atrás de qualquer outra coisa, você conquista. Ah, pastor, está difícil, tal. Não, a gente vê um monte de gente assim que está conquistando. O que depende dessas pessoas? Elas fazem isso. Agora, a questão não é essa realidade. A questão é se de fato, o que eu vou fazer quando tiver essas coisas? Eu vou proclamar o nome de Jesus? Eu vou fazer com que o nome de Jesus cresça? Eu vou fazer com que eu possa ajudar as pessoas que estão ao meu redor? Eu vou fazer com que se promova cada vez mais o reino de Deus sobre a face da terra? Eu conheci milionários que morreram sozinhos, porque eram extremamente ávaros. E eu conheço pessoas milionárias que hoje partilham muito de suas riquezas com muitas e muitas pessoas. Eu conheço uma pessoa muito bem sucedida, que só ele já construiu mais de 200 igrejas no Nordeste. E ele sustenta sozinho mais de 500 missionários. Eu oro para que Deus levante pessoas com esse coração entre nós. Não que tenham medo da riqueza, mas que prosperem e que na sua prosperidade não se tornem ávaros, mesquinhos, mas que se tornem cada vez mais benfeitores no reino de Deus. Amém, irmãos? Você aceita essa palavra sobre a sua vida nessa manhã? Levanta a sua mão se você aceita. Então diz isso: tudo que vier na minha mão será para a glória de Deus. Diz isso, igreja. Nós precisamos professar aquilo que acreditamos. Nós precisamos declarar naquilo que acreditamos. Não adianta só pensar, você precisa declarar. Que tudo que vier na minha mão será para resultar na glória de Deus. Nós vemos então a primeira questão que Jesus coloca. Tudo aquilo que estiver no lugar de Deus em nossas vidas é idolatria, e precisamos tomar cuidado com isso, porque a prioridade das nossas vidas é Deus, a sua vontade e o seu reino. Na segunda parte que nós lemos, qual então deve ser o nosso estilo de vida? O nosso estilo de vida é como? Olho por olho, dente por dente? O nosso estilo de vida é bateu, levou? O nosso estilo de vida é uma vida de pessoa irritadiça? Não. Ele está falando para aqueles judeus que tinham rixas com os samaritanos. Eles não aceitavam os gentios e nem deixavam os gentios comerem junto com eles, porque tinham um extremo preconceito. Agora Jesus diz ao contrário: amem os seus inimigos. E se eu não sou capaz de amar o meu inimigo, eu não posso declarar que eu sou um servo de Jesus Cristo. Isso é muito forte nesse texto. Que mérito que você tem se você ama só quem lhe trata bem? Que mérito você vai ter se você só... Qual vai ser a diferença sua do mundo? O iníquo faz isso. Da boca do iníquo sai a maldade, e da sua boca sai o quê? Gente, eu já ouvi gente orando e pedindo para Deus matar pessoas. Eu quero fazer um alerta para você, querido irmão. Deus não ouve essa oração, mas o diabo escuta. Dá para você entender? Que você então não está orando a Deus, mas está orando ao diabo. E você está falando que você serve a Deus, mas você, neste momento, quando você faz uma oração que você pede vingança e morte de alguém, você está orando ao diabo. Você é um adorador de Satanás, de Lúcifer. Porque a atitude do cristão está aqui. Jesus declarou: amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Abençoe, não amaldiçoe. Peça para Deus mudar o coração. Peça para Deus transformar o coração. Alguns anos atrás eu fui visitar um irmão que frequentou a nossa igreja. E eu sempre levava a Soraya para trabalhar. Ela trabalhava no CROF.
E eu saí de lá, passei e eu vi que o irmão estava com a porta aberta do estabelecimento dele. Eu parei o carro lá, fui lá entrar. Ele olhou para mim assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, vim trazer minha esposa. Eu falei: vou orar aqui pelo irmão. Aí ele olhou assim: minha esposa ligou para o senhor? Eu falei assim: não, faz tempo que eu nem falo com a sua esposa. Vocês deixaram de ir lá na igreja, eu vim passar aqui. Aí ele falou assim: pastor, vem aqui. Aí eu entrei, ele abriu a gaveta dele, ele falou, mostrou um revólver. Ele falou: eu ia dar um tiro na minha cabeça hoje. Eu falei: por que, irmão? Do lado da pistola tinha um calhamaço assim de cheque devolvido, de pessoas que compraram e não pagaram ele. E ele mostrou um cheque de um valor muito alto. Eu virei e falei assim: irmão, pare de agir na sua carne e comece a agir no Espírito de Deus. Vamos orar aqui e abençoar todos esses que estão lhe devendo. Vamos orar para que eles prosperem e eles venham aqui e que o irmão não tenha nem que gastar dinheiro com a execução desses cheques. Passados 6 meses, eu voltei de novo àquela loja, ele me chamou, ele falou: pastor, agora eu quero orar aqui e agradecer porque Deus fez um milagre. Daquele calhamaço de cheques, estavam faltando só 2 cheques, que todos aqueles que tinham dado cheque sem fundo, pagaram para ele. Amém, irmãos? Isso não é história dos outros, isso eu vi acontecer. Porque o cristão, ele é assim, ele abençoa. Amém, irmãos? Você abençoa, por quê? Você recebeu a maior bênção, que é o perdão dos seus pecados. Porque eu era iníquo, porque eu era um pecador, não merecia a glória de Deus. Eu estava condenado à morte, e à morte eterna, mas Deus teve misericórdia de minha vida, enviou Jesus Cristo a este mundo, e Deus disse para mim através de Jesus: eu lhe perdoo, e além de lhe perdoar eu te abençoo, e além de te abençoar eu lhe dou o meu Espírito, e além de dar o meu Espírito eu lhe darei dons, e eu te usarei, e o seu coração será transformado, e você será liberto em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não é maravilhoso o Evangelho? O Evangelho causa mudança. Querido irmão e querida irmã, ore, abençoe aqueles que lhe façam mal, abençoe a eles e Deus lhe dará em dobro, em triplo, em muitas outras coisas. Eu gosto desse verso 36, é um verso que sempre me marca muito a minha vida. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Seja misericordioso. E aqui então nós entramos na terceira esfera desse texto da vida cristã, do que é a vida cristã. A primeira esfera é que nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. A segunda esfera é que nós precisamos aprender a levar o bem, a fazer o bem. E agora ele fala: sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Querido irmão e querida irmã, você acha que existe alguém perfeito sobre a face da terra hoje? Sim ou não? Você hoje não parou na frente do espelho e falou assim: eu sou o cara, eu estou poderosa, não é assim? A gente pode achar que os outros não são perfeitos, mas a gente sempre acha que é perfeito, não é? Se alguém chega e fala para você algo que quer lhe corrigir, um feedback, né? Um feedback positivo que agora colocaram, né? Feedback positivo é crítica mesmo, entendeu? Aprende a cair na real, que as pessoas te criticam, falam mal de você, falam mal por trás de você, e não fique se achando que você vai ser melhor do que alguém neste mundo, porque todo mundo fala mal de todo mundo, infelizmente. Essa é a conversa. Ai, pastor, mas não é assim na igreja. É também, querido irmão. Você não pode estar aqui por conta de pessoas. Você precisa estar aqui para adorar a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você não está aqui para olhar o pastor, olhar os irmãos, não. Você está aqui para olhar a Jesus Cristo. É isso que esse texto está falando. Não julgue o outro. Não olhe para o outro. E todas as vezes que eu olho para o outro,
que eu vejo que alguém caiu, pecou, seja misericordioso, amém, irmãos? Porque Deus é misericordioso com você. Se Deus fosse me tratar como eu tento tratar as pessoas, você já parou para pensar? Se Deus fosse te tratar como você tem tratado sua esposa, se Deus fosse te tratar como você tem tratado seu marido, se Deus fosse te tratar como você trata a sua secretária, o porteiro, o motorista do Uber que você usou essa semana, o atendente do supermercado. E a gente vive hoje, as redes sociais é um ambiente terrível de críticas e de cancelamento. Agora eu achei interessante essa palavra, cancelamento, né? Estão cancelando os outros. E tem pessoa que não suporta a verdade, querido irmão. Quem não suporta a verdade é mimado. Porque quem é maduro, o livro de Provérbios diz isso, que o insensato não aceita a correção ou a admoestação, mas o justo aceita e cumpre a admoestação. Querido irmão e querida irmã, a gente não pode ir na onda desse mundo que está acontecendo aí fora. A gente precisa viver uma vida diferente. Exercer misericórdia com o outro. Olhar primeiro para os nossos erros, para as nossas falhas, para depois olhar para o outro. Criticar o outro. Eu vou um pouco além nesse texto. Porque ele fala de você querer tirar o cisco do outro, embora você tenha uma trave na sua frente. E aí eu acho que isso é algo muito forte que Jesus diz. Porque isso diz como nós estamos olhando para a vida. E eu tenho aprendido que a coisa mais fantástica no reino de Deus é a gente se autoexaminar diariamente. Fazer uma autoanálise todos os dias. Fazer uma autoverificação todos os dias. Nós estamos sendo conduzidos pelo quê? Pelas emoções ou pelo Espírito de Deus? Nós estamos sendo conduzidos pelo quê? Pelo nosso temperamento irracível ou pela amorosidade que o Espírito Santo reina em nós? Nós estamos sendo conduzidos pelo quê? Pela misericórdia que Deus nos deu, ou nós estamos sendo conduzidos pela lei da carne? Mas o texto não para só nesse campo das nossas emoções. O texto vai ainda um pouco mais profundo, numa camada mais profunda da vida cristã, que os frutos, o resultado das nossas vidas. Qual tem sido o resultado da sua vida? Qual tem sido o resultado, o fruto da sua vida? O que você está gerando? Eu acho que todo pai cristão precisa gerar um adorador dentro de casa, um servo de Deus dentro de casa. Acho que toda mãe cristã precisa gerar um adorador, um discípulo, uma pessoa que segue a Jesus Cristo, pelo seu exemplo, pela sua oração, pelos debates que acontecem dentro de casa, pelas atitudes que você tem dentro de casa. A gente fala assim, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Ah, filho de médico é médico, filho de advogado é advogado, né? E filho de crente é crente, amém, irmãos? Amém? Que esse seja o nosso desafio, que esse seja o nosso empenho. Não ficar um dia sem orar pelos filhos, não ficar um dia sem ensinar uma porção da palavra de Deus.
Mas tem os filhos que Deus quer nos dar, além dos filhos biológicos, Deus quer nos dar outros filhos. Amém? Você crê nisso? Eu creio muito nisso, que são os filhos espirituais. Pessoas que você pode achar que não estão te observando, mas estão te observando. É no seu trabalho, é na sua vizinhança, são os seus familiares, são os seus amigos, seus colegas ali, todos estão te observando. Não se esqueça disso. E eles estão observando e eles estão esperando algo de você. Agora, se você ficar encucado, está todo mundo me olhando, e ficar encucado com isso, aí você fica doido, né? Você tem que olhar para isso e entender: Espírito de Deus, usa a minha vida. Amém? Espírito de Deus, usa a minha vida. Que eu seja uma árvore frutífera no teu reino. Que as pessoas, ao se aproximarem, sintam o aroma do reino de Deus se espargindo de toda a sua vida. Que as pessoas, ao ouvirem a sua voz, percebam a voz do Santo Espírito de Deus saindo da sua boca. Que tudo que você estiver fazendo e empenhado, você esteja fazendo para que as pessoas adorem a Cristo Jesus. Amém? E a última dimensão tem a ver com o fruto também. Qual é o teu alicerce da vida? Eu sempre penso assim: você está dirigindo à noite, você bate o seu carro, você liga para quem te socorrer? O marido. De quem você lembra o telefone para ligar? Você saiu do laboratório, pegou um resultado. Com quem você vai conversar? Ele fala então de que aquele que está andando com Cristo, aquele que colocou Cristo, Deus, como seu Senhor da sua vida, que deixou ser transformado e vive na base do amor sacrificial de Cristo Jesus. Aquele que mergulha nessa jornada com Cristo, até ao ponto de ser completamente transformado nas suas emoções, nas suas entranhas. Esse vai exercitar a misericórdia todos os dias e vai produzir frutos que vão alegrar o coração de Deus. Esses são os que construíram sua casa sobre a rocha, porque não apenas ouviram Jesus falar, não apenas conheceram Jesus, mas mergulharam no Santo Espírito de Deus. Agora, aquele que só ouve, não dá atenção, aquele que você chega lá, seu colega de trabalho chega e pergunta para você: o que o teu pastor pregou domingo? E você não consegue lembrar nem o texto. Toma cuidado, porque a tua casa não tem alicerce sólido. Mas aquele que deixa a palavra, o Espírito, a graça, a misericórdia, o poder de Deus invadir a sua vida, nada o abalará mais. Ele vencerá as tempestades, ele vencerá as lutas da vida, e a sua vida frutificará para a glória de Deus. A palavra de Deus é bonita, né, irmãos?
A palavra de Deus é tão profunda, né, irmãos? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e ao som do piano você fizesse essa reflexão. Deus, o que eu preciso mudar hoje? O que o Senhor deseja que eu mude hoje? E eu quero encerrar aqui essa manhã. Você fica o tempo que você quiser, mas deixa o Espírito de Deus derramar sobre a sua vida agora. Deixa Ele gerar a vida de Deus em você. Deixa Ele te ajudar a colocar Deus como Senhor. Deixa Ele te ajudar a você viver essa experiência do amor sacrificial, de perdoar. Às vezes hoje você está com ódio até de algumas pessoas que você precisa deixar hoje aqui. Limpar isso do teu coração. Limpar isso da tua vida. Você não pode sair daqui hoje ouvindo essa palavra e ainda desejar a morte de alguém. Hoje você precisa sair daqui e falar: Deus, como tu fostes misericordioso comigo, eu quero ser misericordioso com fulano, fulana, ciclano, beltrano, aquele que me fez tanto mal. Hoje eu quero, Senhor, que o Senhor limpe todos esses sentimentos negativos da minha vida, porque eu quero não mais viver para olhar e ver o defeito dos outros. Eu quero enxergar os meus próprios defeitos. Eu quero enxergar as minhas falhas. E eu quero mudar as minhas falhas. Porque eu quero, Senhor Deus, eu quero ser frutífero. Eu quero ser frutífero na minha casa, na minha igreja, na minha família. Eu quero ser frutífero, Senhor. No meu trabalho eu quero ser frutífero, Senhor. Eu preciso estar com o Senhor. Eu quero ir mais fundo contigo, Senhor. Eu quero andar cada dia mais com o Senhor. E Pai de amor, Pai eterno, te agradeço por tua palavra, te agradeço por teu Filho, te agradeço pelo teu Santo Espírito que nos faz compreender a tua palavra e a vida do teu Filho. Rogo nesta manhã, transforma-nos à imagem do teu Filho, transforma-nos para andar cada dia mais em tua presença, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que a graça de Deus Pai, o amor que Cristo estampou na cruz e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja na sua vida, hoje, para sempre. Amém.